Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Luciano aqui falando. Hoje a gente vai fazer a nossa live número 4. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Eu vou tentar abordar um pouquinho com vocês um pouco sobre o que é a depressão, um pouco sobre causas possíveis, sobre eventuais tratamentos, e a partir daí a gente vai batendo um papo, a gente vai poder discutir um pouquinho, um pouco, né, aspectos gerais da depressão, que de alguma forma vão estar linkadas com os outros assuntos que a gente já teve, vão estar linkadas com os assuntos que a gente tem pela frente. Então, boa noite para todo mundo. Eu estou vendo aí a Jennifer, Tainá, a Brenda, Karen, a Carol, Natália, Luciana, a galera entrando, Brenda, boa noite todo mundo aí. Então vamos começar uma discussão pensando um pouco no conceito de depressão. Tá? A depressão, ela é um transtorno, né, um transtorno psicológico que é marcado por uma sensação muito forte de tristeza, de desesperança. Ela tem uma marcação no sentido de que ela é prolongada. É muito comum as pessoas confundirem a depressão com um simples sentimento de tristeza, né? Principalmente, né, quando a gente não conhece um pouco, né, nunca experimentou essa sensação, é difícil às vezes você se colocar no lugar do outro e entender o que é essa sensação. Né? De fato, ela aparece com um sentimento de tristeza, mas ela tem uma diferença que é fundamental, que está relacionada à intensidade dessa tristeza, à duração dessa tristeza. Então, vamos lá. Todo mundo sente tristeza em algum momento. Né? Então, imagina, você perdeu um ente querido, aconteceu alguma coisa triste na sua vida, você teve uma grande decepção, alguma coisa. É natural você sentir tristeza. No entanto, essa tristeza, ela tende a passar com o tempo. Né? Então, um fato corriqueiro, vamos imaginar aí que você tem uma tristeza que tem 15, 20, dependendo do que aconteceu, ela tende a passar ou reduzir, diminuir, você assimila aquilo, né? Você vai aprendendo a lidar um pouco com o acontecimento que você foi exposto. No entanto, na depressão isso não acontece dessa mesma forma. Na depressão, a tristeza, ela perdura por um tempo maior do que aquele tempo que se espera que uma tristeza normal, né, dure. E aí é onde você tem, além da própria tristeza, né, sentimentos de desesperança, né, cansaço, você tem muitas vezes perda de apetite, perda de sono. Então você tem um conjunto de sintomas que são produzidos, né, pela depressão, né, que são sintomas da depressão, na verdade, que vão atrapalhando consideravelmente a sua qualidade de vida. Então, tem um estudo de um autor, o nome dele é Martin Seligman. Ele fez um estudo experimental, ele foi para o laboratório para poder pesquisar causas da depressão. Nesse estudo, ele utilizou cachorros e ele, resumindo um pouquinho o estudo, o que ele fez? Ele produzia uma condição na qual ele pegava um grupo de cachorros e dava choques. Para um grupo, né, ele simplesmente pegava um cachorro e colocava na coleira. Para um outro grupo ele dava choque, mas a possibilidade do cachorro escapar. Para um terceiro grupo ele dava um choque sem a possibilidade desse cachorro escapar. Passado um período de tempo, o que ele foi percebendo? Que todos os cachorros que tinham a possibilidade de escape e que não tinham uma história onde na história dele ele tinha sofrido aquele choque sem a possibilidade de escape, né, esses cachorros conseguiam escapar. Os cachorros que não tinham a possibilidade de escapar, é como se eles aceitassem aquilo, eles se entregavam àquilo. E ele entende que aquele era um modelo experimental de depressão, e é um modelo que foi, né, e é aceito ainda experimentalmente, é um modelo que a gente estuda. Qual é a analogia com esse estudo que eu queria que a gente pudesse fazer? A ideia é que, normalmente, quando você observa uma pessoa com sintomas depressivos ou num quadro depressivo,
né? Então, primeiro a gente vai observar todos os sintomas, né? Depois que a gente terminar a live, eu vou deixar uma listazinha aqui para vocês, mostrando alguns possíveis sintomas de depressão, de modo que vocês consigam identificar isso. E aí, né, à medida em que você... voltando ao que eu queria dizer. Dentro do estudo dele, né, o que ele deixa de metáfora para a gente é justamente a ideia do seguinte. Já repararam como as nossas relações hoje, elas produzem para a gente condições onde parece que a gente está tomando um choque, sem a possibilidade de escape? Né? Uma coisa que eu acho que é extremamente interessante a gente poder pensar, né, é que muitas vezes a forma como as nossas relações hoje estão sendo construídas, elas nos levam a o que o Seligman chamou de um desamparo aprendido, que é esse modelo de depressão. Né? Então você imagina, hoje a gente vive relações que são relações de muita cobrança, pouco reconhecimento, a gente acaba tendo que se estabelecer em rotinas onde a gente trabalha o tempo todo, onde a gente vive preso, né, a uma série de coisas relacionadas a fatores que são estressores da nossa vida, e muitas vezes a gente não tem tempo para se dedicar a coisas prazerosas. Por exemplo, é muito comum eu receber pessoas que sofrem com depressão no consultório, e uma coisa que eu observo também em igual frequência é que quando eu pergunto para essas pessoas quais são suas fontes de prazer, o que essas pessoas gostam de fazer, né, o que elas têm de hobbies, elas não sabem identificar. Né? E aí a gente começa a pensar em uma série de questões. Né? Então, por exemplo, as nossas relações hoje, elas são relações punitivas. A gente não tem muito controle sobre isso. Né? Eu costumo brincar que a gente é egocêntrico por natureza. Por que eu falo isso? Né? Porque na prática eu vejo o mundo ao meu redor. Né? Eu sou o centro do meu mundo, uma vez que eu vejo tudo em primeira pessoa. Isso torna às vezes difícil eu me colocar no lugar do outro. Então muitas vezes por eu não me colocar no lugar do outro, eu estou sempre cobrando. Né? Eu tenho dificuldade às vezes em assumir a minha parcela de responsabilidade. Vocês repararam? A gente parece que a gente vive em relações em que as pessoas estão sempre tentando achar um culpado para os seus próprios problemas. Ninguém para avaliar qual é o próprio nível de responsabilidade. Eu estou sempre jogando a responsabilidade ou a culpa no outro e estou avaliando poucas vezes o que eu posso fazer. Né? Isso às vezes é até um pouco contraditório, porque de fato é assim, eu quero que as pessoas tenham sensibilidade à minha realidade, às coisas que eu vivo, às coisas que eu passo, mas eu não tenho sensibilidade às questões do outro. Né? A questão é que a gente tem que aprender a entender o seguinte, o que está diante, né, do que eu posso fazer. Né? Não adianta eu ficar tentando jogar a culpa no outro, achando que o outro, eu só vou deprimir o outro mais ainda. Né? Então a gente precisa achar, né, uma coisa que eu venho falado com alguma frequência, uma ideia de equilíbrio. Que hobbies você tem? O que você faz, né, que é prazeroso na sua vida? Tem alguma coisa que você tem, né, você pratica um esporte, você gosta de ouvir música, de assistir filme, mas não adianta também você só se dedicar a questões de prazer. Eu acho que tem alguns pontos aí que valem a pena a gente abordar. Por exemplo, existe hoje uma certa banalização, né, da depressão em diversos sentidos. Uma dessas banalizações que eu vejo é o fato de que a gente acaba desenvolvendo muito pouca tolerância à frustração. A gente até falou disso em uma live para trás, né, em que a gente não está acostumado a se frustrar. E veja, não tem como eu disse, né, em algum momento da sua vida você vai sentir tristeza com alguma coisa. E não adianta você querer culpar o outro por tudo que acontece, porque o outro não tem responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Né? Luciano, minha vida já é muito difícil, as pessoas dificultam. Eu escolhi fazer coisa que às vezes eu escuto o pessoal falando, né? Tipo assim, mas eu trabalho, eu faço faculdade, e isso e aquilo outro, e minha vida não sei. Cara, são escolhas que você fez. Não adianta você culpar o outro pelas suas escolhas. Você tem que se responsabilizar por elas. Óbvio que você vai buscar um equilíbrio, né? Mas Voltou? Acho que deu uma pausa aqui, acho que minha conexão, até mudei de lugar aqui para poder melhorar um pouquinho a qualidade do vídeo. Tá todo mundo me ouvindo? Sinaliza aí para mim, fazendo um favor, um oi, uma mãozinha. Enfim, como eu estava dizendo, a gente muitas vezes vive algumas situações
que a gente acaba tentando responsabilizar o outro pelas coisas que acontecem comigo e muitas vezes eu não tomo pé daquilo que eu posso fazer, daquilo que é minha responsabilidade. Então eu quero que o outro se coloque no meu lugar, mas eu também, enfim, é um contrassenso, né? Eu quero que o outro se coloque no meu lugar, mas eu não sei me colocar no lugar do outro, né? Mas também não dá pra gente se colocar no lugar do outro o tempo todo, né? E omitir aquilo que é importante para mim, porque aquilo que é importante para mim, né, não necessariamente é importante para o outro. Enfim, né, e aí como eu estava dizendo, às vezes a gente não se permite sentir tristeza. Né? A gente precisa aprender a levar em consideração que tristeza é uma coisa que faz parte da vida. Mas ao mesmo tempo a gente não pode confundir que uma pessoa deprimida, né, uma pessoa que sofre com depressão, é uma pessoa que está sentindo uma tristeza comum. Não é. Né? Esse é um outro aspecto da banalização. Né? Muitas vezes, como eu estou dizendo, a gente pensa na ideia da depressão e por ter essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, eu tenho a impressão de que o outro está dramatizando. Nossa, mas que drama que você está fazendo. E eu preciso de alguma maneira observar que a forma como essas relações são configuradas, elas podem sim produzir uma depressão que é mais do que essa tristeza. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa que às vezes eu vejo muitas vezes falando com pessoas que sofrem com depressão. Mas você tem que tentar fazer alguma coisa, você tem que sair dessa tristeza, você tem que parar de sentir isso. Veja, não é assim que funciona. As pessoas elas não conseguem parar de sentir depressão dessa forma. Existem formas de tratamento. Então vamos lá. Quais são formas possíveis de tratamento para a depressão? Primeiro, né, um ponto extremamente importante é você procurar ajuda médica. Né? Um psiquiatra ele pode eventualmente fazer essa avaliação junto com você e eventualmente decidir se é necessário a utilização de algum tipo de medicação. Existem vários tipos de medicação. Né? Tem vários estudos que falam sobre isso. Então, por exemplo, a depressão ela tem fatores que são fatores genéticos, né? Ela tem fatores que são fatores ambientais também, que são relacionados à sua causa. No entanto, a depressão ela não tem ainda nenhum estudo que fale qual é o marcador genético ali, qual é o gene da depressão, mas ainda assim existem, né, essas hipóteses dos marcadores genéticos, até mesmo em função de que quando se existe um histórico de depressão na família, é provável, é possível que você tenha aí essa recorrência, então é algo para você tomar cuidado. E aí, primeiro, busque ajuda médica. Ele vai avaliar se você precisa ou não fazer uso de algum tipo de medicação. Cada tipo de pessoa tem uma adaptação a um tipo de medicação, a um tipo de dosagem, isso é o psiquiatra que faz, e esse é um ponto importante da gente mencionar, que é algo que eu vejo com uma certa frequência. Medicamentos de depressão, eles devem ser utilizados da forma como o médico recomenda. Né? Eles não podem ser utilizados igual você utiliza paracetamol. Eu estou com um pouco de dor de cabeça, vou lá e tomo e pronto. Não. Medicamento para depressão, ele é um medicamento que ele tem que ser tomado de forma regular, porque ele tem um efeito, né, de longo prazo. Ele não é um medicamento que ele produz efeito da noite para o dia. Em média, quando você faz o uso correto, ele demora de 15 a 30 dias para conseguir fazer efeito. O que muitas vezes acontece? As pessoas elas começam a tomar os remédios, aí elas não produzem melhora porque elas não tomam os medicamentos da forma como o médico recomenda. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa ela volta lá no psiquiatra depois de um mês e aí o psiquiatra vai perguntar se houve alguma remissão dos sintomas, se teve uma diminuição daquilo. A pessoa vai dizer, não senti nenhuma melhora, estou da mesma forma. Só que ela não informa que ela não tomou o medicamento de forma correta. Você está querendo o quê? Se você não está fazendo o uso correto da medicação, você não esquece, não adianta. Né? Esse é um ponto. Né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O psiquiatra, ele desmuniciado dessa informação sobre como você está tomando a medicação, ele pode supor que você não está fazendo efeito mesmo, ele vai aumentar a sua dosagem e aí, né, no final das contas, você continua tomando o medicamento de forma irregular, esquece, não vai produzir melhora. Outro aspecto, a depressão, ela é melhor, os efeitos são melhores
em termos de utilização, de melhora, né? Os efeitos são melhores quando você faz o uso da medicação da forma como o psiquiatra recomenda, de maneira associada à psicoterapia, né? A Sheila está perguntando aqui se na hora de parar, né, os medicamentos a gente precisa parar eles paulatinamente. Sim. Você não pode fazer o uso da medicação, né, um antidepressivo, e parar ele de repente, porque existe um efeito, né, de desmame desse medicamento que deve ser feito com auxílio médico para que você não sofra efeitos colaterais, né, por conta da utilização da medicação, tá? Então isso é um ponto importante. Voltando. Então eu preciso, de alguma maneira, associar a utilização de medicação à utilização, né, eu preciso associar a utilização de medicação com psicoterapia. A psicoterapia é o que vai te ajudar muitas vezes a compreender quais são os fatores da sua vida que estão produzindo depressão. Então, por exemplo, lembra do experimento do Seligman que eu falei no início, né? O que a gente está vivenciando? A gente está vivenciando muitas vezes uma condição de vida, isso é uma metáfora, em que eu estou tomando choque e eu não tenho possibilidade de escape. Isso pode ter uma relação muito grande com o aparecimento da depressão. Uma vez que essa depressão ela pode ser produzida dessa maneira, o que a gente acaba observando? Eu preciso muitas vezes trabalhar estratégias como descobrir fontes de prazer, né? Uma coisa que eu verifico que é muito frequente é que existe baixa variabilidade de rotina, né? Em boa parte das pessoas que sofrem com depressão. Uma coisa que às vezes é difícil da gente mensurar é se essa baixa variabilidade de rotina ela já acontecia antes do processo depressivo ou se ela acontece depois do processo depressivo. Né? Então esse é um ponto importante para observar, até para você, né, definir algumas estratégias de intervenção. Então, veja só, a depressão, né, esse aumento de variabilidade de rotina é aumento de atividades que sejam minimamente prazerosas, é equilíbrio na rotina, eu não ficar preso a uma coisa só. Se eu ficar exposto a um ambiente que só me pune, um ambiente que só, né, me dá choque ali metaforicamente, provavelmente eu vou sofrer os efeitos disso. E isso, inevitavelmente, vai produzir perda da minha qualidade de vida, pode, né, ter relação com o aparecimento de depressão, e isso, inevitavelmente, vai me colocar num quadro onde eu vou precisar de ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, e são coisas que são importantes. Outra, eu preciso avaliar os meus contextos, esse equilíbrio, para saber dosar as cobranças. Tem uma coisa que eu estava falando semana passada, que é o seguinte, às vezes a gente precisa aceitar certas coisas. Qual, por exemplo, né? Tem certas coisas que você não vai conseguir fechar, né, ou terminar, né, no seu dia a dia. Tipo assim, uma tarefa no seu trabalho. Cara, o seu trabalho vai ter tarefa o resto da vida. Né? Você tem que saber equilibrar até onde você consegue ir, né, dentro dos seus prazos, dentro das suas responsabilidades, saber dosar prioridades. Às vezes a gente reclama de excesso de tarefas, mas na verdade o grande problema está que a gente não sabe designar as nossas prioridades. Então a gente tem que ter equilíbrio, eu tenho que ter o momento do trabalho, eu tenho que ter o momento de lazer, eu tenho que ter o momento de família, eu tenho que ter o momento para mim, né? Não apenas o momento para o outro. E são, né, diversos fatores que inevitavelmente eu preciso produzir. Né? O tratamento de depressão ele é um tratamento que requer tempo, ele requer disponibilidade, né? A gente precisa ter um cuidado com essa pessoa que sofre depressão, porque, como eu estou dizendo, ela não necessariamente, ela não está passando por uma situação de tristeza habitual, não é essa tristeza que a gente imagina que seja, né? É um sentimento muito mais intenso, ele é incapacitante, a pessoa ela, às vezes não consegue sair da cama, ela não consegue sair do quarto, ela não consegue sair de casa, ela não tem energia para poder se relacionar. Né? Quando eu terminar, eu vou colocar uma lista de 10 itens para vocês fazerem uma verificação, né, sobre quantas vezes eventualmente vocês têm sentido essas coisas, né, com o indicador de que isso talvez possa servir para que você consiga ter um indicador de possíveis sintomas preocupantes de depressão, o que inevitavelmente vão criar uma condição para que você busque talvez, né, a ajuda de um profissional para poder trabalhar essas questões. Né? Acho que
Esse é um ponto extremamente importante, né, que vem do no nosso dia a dia e a gente precisa levar em consideração, né? Outro ponto, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, mas a gente precisa aprender a não se sentir culpado por tudo que o outro quer que você se sinta culpado, né? Eu particularmente, eu detesto isso, eu detesto gente que quer me fazer sentir culpado por coisas que não são minha culpa. Isso é um saco, né? Acaba que essas pessoas se tornam pessoas extremamente cansativas e a gente acaba se afastando, né? Mas muitas vezes a gente também precisa levar em consideração que essas pessoas precisam de ajuda, né? O melhor aspecto aí é a gente tentar estabelecer bons diálogos, boas relações, né? Relações em que você consegue aí discutir, verificar quais são os problemas e saber que às vezes a questão ela não passa por uma responsabilidade sua. Se você tentar assumir responsabilidade por tudo que acontece com o outro, esquece, você vai viver sofrendo, né? Porque as nossas relações hoje são de muita cobrança. Hoje as pessoas valorizam a gente muito pouco pelas coisas que a gente faz, mas elas cobram muito aquilo, né? Muito a gente pelas coisas que eventualmente elas acham que a gente precisa fazer. Isso também pode ser muito relacionado, acho que depois vale a pena, a gente pode pensar em fazer uma live sobre isso, de repente semana que vem a gente pode abordar um pouco mais esse aspecto, né, de falar um pouco sobre, não apenas depressão, mas ansiedade, que eu vi que algumas pessoas perguntaram na última live sobre depressão e ansiedade em crianças, né, porque a gente precisa discutir um pouco a forma como a gente tem criado nossos filhos, a forma como a gente tem criado essas relações, né, então provavelmente eu vou estar abordando um pouquinho dessas questões com vocês, certo? Então, eu queria trazer um panorama geral, fazer um bate-papo, né, mais instrutivo em relação a isso. Vou deixar algumas dicas para vocês nos próximos stories, né, e aí a gente bate o papo. Vou ficar respondendo algumas perguntas aqui que eu estou vendo que a galera está mandando para a gente poder bater um papo. A Lu, por exemplo, ela está perguntando aqui se pessoas altruístas tendem a ter depressão. Então, eu não sei de nenhum estudo que fala de indicadores sobre como as pessoas altruístas podem desenvolver depressão. Mas se eu partir do pressuposto de que uma pessoa altruísta ela pode se colocar em condições, né, de sofrimento, né, quando eu digo de sofrimento é tipo assim, eu tenho dificuldade de falar não. Né? E aí eu assumo responsabilidades que não me fazem bem, abrindo mão de coisas que são vantajosas para mim, né? Quando eu digo vantajosas no sentido de ser saudáveis para a minha rotina, com certeza eu posso produzir depressão. Né? E é por isso que às vezes eu falo que às vezes a gente tem que aprender a falar não. O não, ele é libertador. Tem uma piada que o pessoal fala que é bem engraçada, né? Que às vezes a gente fala não para a pessoa e a pessoa fala assim, mas por favor, vamos lá, e a pessoa insiste, né? E aí na piada o pessoal fala assim, não fala não, fala assim, nem fudendo, né? Porque aí a pessoa já não insiste mais, e às vezes é importante a gente saber colocar certos limites, né? Que às vezes não é um limite para o outro, é um limite para a gente mesmo, né? É o limite daquilo que eu dou conta de fazer. Veja só, não dá para você carregar o mundo nas costas. Se a gente tentar carregar o mundo nas costas, esquece, né? Não vai dar certo, beleza? Né? Enfim, como eu também não estou disposto a carregar o mundo nas costas, né, e eu também preciso equilibrar meu tempo com atividades prazerosas e descansar um pouquinho, né, eu vou fechando essa live por aqui, vou abrir para perguntas lá e a gente vai batendo um papo, né, por outras vias, né, aqui no Instagram, beleza? A Ju está falando aqui, você fala de forma muito clara, adorei a ideia para a próxima, né? Pô, valeu Ju, né? Um beijão para você. A Ju é uma terapeuta extremamente competente, né? A gente já se conhece há muito tempo, né? Brigadão mesmo, mas a gente vai batendo papo aí, a gente vai compartilhando, fico feliz. Se você gostou, compartilha aí com a galera, pede para o pessoal seguir, né? Na medida em que estou bastante feliz, a gente estava com 640 seguidores em pouco mais de 3 semanas, eu acho que isso é um número muito significativo para mim, né? E a intenção é a gente poder crescer junto, vou aprendendo também como é que a gente vai mexer nesse troço, tem hora que a internet falha, tem hora que não falha, enfim, a gente vai aprendendo, né? Mas o importante é a gente de alguma maneira tentar levar um pouco de conhecimento da psicologia que possa ser relevante para quem nem sempre tem acesso a isso, né? A terapia nem sempre é uma coisa tão acessível e se a gente puder de alguma maneira dar dicas que ajudem pessoas que possam se fazer valer desse tipo de conhecimento, eu vou ficar muito feliz. Então, uma boa noite, um beijo grande para vocês, né? A gente se vê em breve. Um beijo.